Ontem, mais uma vez, o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic. Desta vez, foram mais 100 bips, levando a taxa básica a 5,25% ao ano, e este é o maior patamar desde 2019. Além desse aumento, o Banco Central já avisou que provavelmente dará mais 100 bips na próxima reunião. Mas antes de falarmos aí o que mudou desde a última reunião, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá! Toda mudança na taxa básica de juros tem impactos no seu dia a dia, e eu nem estou falando dos investimentos. Esses impactos vão desde o dólar, inflação, até o preço do financiamento do seu carro ou da sua casa, por exemplo. Basicamente, existem dois motivos que levam o Banco Central a subir a taxa Selic. Um é inflação, e o outro é dificuldade em captar dinheiro. O motivo que levou a essas 4 altas consecutivas na Selic este ano foi a inflação. A Selic saiu de 2% lá no início do ano para os atuais 5,25%. E olhando para o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial aqui no Brasil, essa decisão é explicada. Neste momento, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está na casa dos 8,35%, e isso é totalmente fora do teto da meta de inflação para este ano. Esses 8,35% aí tem um pouquinho da inflação do final do ano passado, mas se a gente pegar as projeções para 2021, também estão acima do teto da meta. Olha aí o Boletim Focus, nele já mostra uma inflação de 6,79%. Vale lembrar que o teto da meta de inflação deste ano é de 5,25%. Na teoria, quando você eleva a taxa Selic, isso deveria ter um impacto na inflação e trazê-la para baixo, mas na prática não foi tão forte esse impacto assim. A inflação continua avançando e nós conseguimos ver isso aí no IPCA e também no IGPM. Olha aí o IGPM de julho, ele avançou 0,78%. Uma coisa que está atrapalhando trazer essa inflação para baixo é o dólar alto. Este não é o único motivo, mas é um deles. Essas altas na Selic também deveriam ter trago o dólar para baixo, já que a renda fixa do país fica mais atraente e os investidores estrangeiros deveriam ter ingressado com capital aqui. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu. O dólar até caiu, mas não o quanto deveria. No dólar, o que mais pesa é o risco fiscal e político do Brasil. No lado fiscal, nós temos aí o medo de romper o teto de gastos. Recentemente surgiu a proposta de ampliar o Bolsa Família, e isso custaria entre 25 e 30 bilhões de reais. Para não romper o teto de gastos, o governo está tendo que fazer uma manobra com os precatórios, mas isso não pegou muito bem. Já no lado político, nós temos aquelas brigas de sempre ali em Brasília. A mais recente é entre Bolsonaro, STF e TSE. Por mais que no dia a dia a gente acaba não dando tanta importância para essas briguinhas ali em Brasília, isso acaba atrapalhando e muito o país. Bom, se olhar o Brasil de fora, como o investidor estrangeiro olha, o Brasil está barato. Mas como que você convence o cara a enviar o dinheiro para cá com tantas confusões? Cada hora vem uma bomba nova e vem de todo lado, vem da presidência, vem de ministros, vem do STF. Por mais que o Brasil esteja barato, esse risco fiscal e político acaba pesando muito. Essa é a parte que pesa no dólar e por tabela pega na inflação. Mas além disso, nós ainda temos um outro problema, chamado variante Delta. Essa nova variante do Covid vem avançando em vários países. Olha aí, Israel e Japão, China e Austrália também estão com problema. Israel, por exemplo, já está aplicando ali a 3ª dose da vacina em idosos acima de 60 anos. Eu não quero aterrorizar ninguém, mas olhando essas notícias aí me lembra lá no final de 2019, quando toda a confusão começou. Só é preciso lembrar que caso ocorra alguma coisa, a resposta tende a ser mais rápida, mas também estará pegando uma economia totalmente fragilizada. Mas voltando aqui, os outros países estão com problema por conta dessa variante Delta e o Banco Central do Brasil já sabe disso. Ontem, no comunicado, o Banco Central citou que no cenário externo, o avanço da variante Delta adiciona um risco à recuperação e que ainda há risco relevante de aumento na inflação nas economias centrais. E isso não sou eu que estou falando não, estava no comunicado que o Banco Central
Central soltou ontem. Caso você não saiba, no final da reunião do Copom, o Banco Central solta o resultado da Selic e também esse comunicado. No comunicado também diz que a Selic pode subir aí de um patamar neutro para um patamar mais restritivo, ou seja, um aperto adicional na política monetária. Então todo o cenário está mudando. Olhando para onde a Selic pode chegar, nós temos duas projeções. O primeiro é o Boletim Focus, que mostra aí uma Selic de 7% no final de 2021. Mas alguns bancos e analistas já falam em uma Selic de 7,5%, 8% ou até mais de 8% no final de 2021. Com esse patamar, muita coisa muda, começando com os financiamentos que vão ficar mais caros. Inclusive, ontem, após ali a divulgação da nova Selic, alguns bancos já se mexeram e ajustaram as suas taxas. E aqui já vai um aviso para o pessoal que pretende fazer um financiamento. Muito cuidado com contratos que são reajustados ao longo do tempo. Às vezes, se você vê ali no seu contrato reajustado pelo taxa da poupança, cuidado, porque taxa de poupança é Selic. No setor imobiliário, nós continuamos com dois problemas. O primeiro é o custo dos imóveis e custo da construção civil, que continua avançando. E agora, os financiamentos vão ficar mais caros. Nos investimentos, a renda fixa vai ficar mais atraente. Você está vendo aí uma tabelinha com alguns rendimentos e nela nós vemos CDB, LCI e LCA rendendo mais. O Tesouro Direto também vai ficar um pouco mais interessante. Já temos aí títulos pré-fixados pagando em torno de 9% ou um pouco mais de 9% e também IPCA mais 4% ou 4 e alguma coisa. E se você for pegar algum título desse, cuidado com os riscos. Esse negócio de que renda fixa é 100% tranquila não existe. Você pode investir na renda fixa e acabar tomando mais risco do que um cara que investe em ações, por exemplo. E nos títulos pré-fixados, por enquanto eu continuo de fora e se você for pegar, fica atento com uma coisa, uma taxa que você travar agora, no futuro pode ser pequena. Se fizermos um ranking aqui rapidamente com os títulos do Tesouro pelo risco, ficaria mais ou menos assim. Tesouro Selic ali o mais tranquilo, o IPCA na média, porque na pior das hipóteses você ainda termina com rendimento real positivo e o Tesouro pré-fixado sendo o mais arrojado dos três. Para a renda variável, a situação fica um pouco mais apertada, não vamos ser idiotas de negar isso. Mas não precisa se desesperar, porque ainda teremos oportunidades. Eu vou colocar aí na tela um levantamento que a XP fez com o yield esperado para 2022. Mesmo com a Selic na casa de 8%, algumas empresas ainda vão pagar dividendos superiores a isso. E atualmente o cenário é esse. A inflação continua galopante, o dólar continua alto e a variante Delta está se espalhando. Este vídeo não é para botar terror em ninguém, é só para a gente ficar esperto com algumas coisas que estão acontecendo. Bom, e este foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!